gente, bem-vindo a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou a apresentadora do podcast, juntamente com a Franzinha. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Fran, sou licencianda do curso de música da UFC Sobral e hoje estamos aqui em mais um episódio com um convidado muito especial, um professor mega conhecido no nosso curso, professor Israel. Por favor, professor, você pode se apresentar aqui pra gente? Boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Israel Victor, né? Eu sou professor do curso de música da UFC Sobral, sou professor de cordas friccionadas, né? Do violino, meu instrumento é o violino principal e viola, e também sou professor de violoncelo e contrabaixo, né? Das cordas friccionadas desde 2017. Então, faz 3 anos que eu tô aqui já em Sobral. Sou natural do Natal, né? Rio Grande do Norte, e eu acho que é isso. Massa, professor. Um prazer estar recebendo você aqui. Bom, como o nome do episódio já diz, hoje no nosso segundo episódio do programa O que Fazemos, vamos dialogar com o professor Israel, ele que estava coordenando o encontro de cordas de Sobral. Vamos conversar sobre esse projeto tão grande que movimentou muito a cidade de Sobral e o curso de música, juntando muitos músicos de toda a região do Ceará e trazendo um enorme envolvimento cultural, enquanto formava muitos alunos, músicos e quem pôde participar. Então, Israel, conte pra gente como surgiu a ideia. Bom, desde novo que eu participo de muitos festivais desse tipo pelo Brasil. Bom, não é do tamanho de festivais grandes no Brasil como o Campos do Jordão, ou Poços de Caldas, né? Ou FEMUSIC, mas eu sempre tive essa vontade de organizar um evento dessa magnitude, né? De trazer professores renomados, professores de fora, de movimentar o cenário cultural da cidade. E assim que eu cheguei em Sobral, assim mesmo, que eu cheguei em Sobral, eu vi que eu era sozinho como professor de cordas. Então, como meu instrumento mesmo é violino, tem uma deficiência técnica para os alunos dos outros instrumentos que tem outro tipo de técnica, né, como violoncelo e contrabaixo. Então, eu queria trazer esses professores para eles passarem toda essa parte técnica, pedagógica, para esses instrumentos, regência também, como também a formação de plateia. Então, eu sempre quis, esse festival serve muito não só para aprimorar tecnicamente e interpretativamente os alunos, como para formar plateia, para as pessoas verem a cultura de cordas friccionadas, para levar as cordas friccionadas não só para o Teatro São João, como para outros pontos da cidade, como as igrejas, né, para as pessoas verem cordas, não é só aquela música erudita, né, chamada, que tem também, mas mostrar nossa versatilidade, né, de tocar desde as divas do pop, né, a música popular, música regional, a sinfonias de Beethoven, né, qual é o universo que a gente pode, a gama de possibilidades que a gente pode fazer com as cordas. Então, basicamente, a proposta era essa, né, levar pedagogicamente, tecnicamente, né, os jovens, como mostrar a cultura de cordas friccionadas toda Sobral e região norte. Professor, só para a gente contextualizar um pouco, essa edição de 2020 foi a primeira edição do Encontro de Cordas em Sobral? Não, essa já foi a segunda. Então, assim que eu cheguei na metade de 2017, né, veio essa ideia, eu tenho muitos amigos, né, então eles não queriam vir aqui e tal, e surgiu a oportunidade, que eu vou falar mais na frente, né, mas surgiu a oportunidade e a gente, no começo de 2018, a gente fez o primeiro encontro de cordas. Então ficou no caso bienal, né? Porque a gente tem o Orquestrista também, um evento fantástico que também consome muito do colegiado do curso de música. Todos esses eventos não é só um professor que faz, não é só Israel Victor, né? É todo o colegiado do curso de música que corre atrás. Então o Orquestrista é um evento puxado, então, que é bienal também, assim como a CIEMS, né? A Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral. Então a gente acabou por fazer bienal. A gente fez 2018, fez o segundo agora em 2020, agora em março, né? Massa, professor, muito interessante. Israel, você pode contar pra gente como foi essa experiência, a desse ano e a de 2018? Teve alguma diferença entre as duas? Como foi pra você? Bom, foram 2 festivais fantásticos, singulares, pra falar a verdade. Cada um teve suas especificidades, mas foram 2 festivais assim que surpreenderam positivamente todas as expectativas. O de 2018 foi bem milionário, né? A gente trouxe 4, 5 professores, inclusive trouxe o professor Aildemar Paraguai, que foi um dos fundadores da Escola de Música de Sobral, né? Uma história que a gente pode conversar depois. Meu amigo de longa data lá em Natal, Paraguai. Então, ele veio, a gente teve muito apoio da ECOA, da Escola de Música de Sobral, do SESC,
Mas a gente foi embrionado, nem sabia direito como é que ia acontecer, como é que era essa organização, né? A gente teve muitos alunos e o corpo docente também abraçou. Eu ainda era professor substituto, e a gente correu atrás e fez. Teve muitos intempéries no meio, teve um problema com o teatro, teve grupos que não puderam vir em cima da hora, né? A gente fez um encerramento, por exemplo, no Sesc, né? Ali no Sesc ali do Junco, né? Mas foi muito legal, assim, teve gente, já algumas pessoas de fora, como Parnaíba, teve gente de João Pessoa, tiveram várias pessoas de outras regiões que, inclusive, voltaram e trouxeram mais pessoas para o de 2020. Então, eu acredito que teve uma boa repercussão, né? Porque se eles voltarem e trouxeram mais pessoas ainda, deve ter sido uma boa repercussão. Teve alguns intempéries, lógico, porque foi o primeiro, mas foi bem positivo. Teve muita gente fazendo música boa, né? A gente, inclusive, passou no Bom Dia Ceará. Então, foi bem legal. Já o segundo, ele foi bem maior, acredito. Por exemplo, no primeiro, a gente teve cerca de 70 alunos ali no geral, né? Porque o festival, ele tem aulas das cordas friccionadas, é um festival de cordas friccionadas. Então, tem aula de violino, viola, cello e contrabaixo. Mas também a gente abriu para regência. Esse ano teve também oficinas de ensino coletivo de cordas friccionadas com a professora Liu Maing, lá de Fortaleza, uma das maiores referências nacional do assunto. Ela veio dar esse curso. Aqui tem também a oficina de luteria, que infelizmente o professor, o luthier, acabou por problemas de saúde não podendo vir em cima da hora também. Mas a gente teve 9 professores esse ano, quase 200 alunos no total. Então foi uma bem maior. A gente teve, por exemplo, na primeira edição, 2 orquestras de cordas pequenas, né, de cerca de 20 pessoas, 25 no máximo. E nessa a gente teve uma orquestra de cordas de suas 60, 70 pessoas e uma orquestra sinfônica. Então a gente conseguiu tocar pela das primeiras vezes aqui em Sobral a primeira sinfonia de Beethoven completa, né, os 4 movimentos com orquestra sinfônica, né, já com sopros também. Então foi um momento bem marcante na história, né, assim, pelo menos das cordas friccionadas da música aqui em Sobral. Então a gente teve alunos, por exemplo, de Parnaíba, veio uma orquestra de câmara de Fortaleza, veio um quinteto de cordas de Luiz Gomes, veio já falei várias pessoas de Parnaíba, veio gente de São Luís, veio gente de Natal, veio gente da Paraíba, veio gente do Crato, veio um ônibus do Crato, né? Então veio gente de várias regiões do Brasil, daqui do Nordeste principalmente, né? O que tornou Sobral um epicentro naqueles 6, 7 dias das cordas friccionadas, né? Com alojamento lá no prédio da Odonto, né? Então, vivendo a cultura de cordas friccionadas nesses dias. Além disso, a gente teve 2 dias a mais. Então, isso não acabou aqui em Sobral. Isso, depois que acabou o festival aqui em Sobral, os professores foram até Jijoca de Jericoacoara, a convite da Prefeitura de Jijoca, e a gente fez masterclass lá no né? Um projeto social que tem fantástico lá em Jijoca. A gente deu masterclass e fez um concerto lá em Jijoca de Jericoacoara, né? 2 dias seguidos. Então se expandiu esse ano, né? Não só Sobral, mas como pegou a região norte em si, né? Então acho que foi muito positivo essa edição de 2020. Professor Israel, eu lembro que eu estava acessando as redes sociais e aí eu me deparei com uma foto do encontro de cordas desse ano em que o teatro estava lotado de gente querendo assistir e participar, enfim, né, tá ali assistindo o encontro. Então eu fiquei muito feliz também por toda a repercussão que teve esse encontro, até na própria vida mesmo dos sobralenses, né? E já falando sobre a questão da participação do encontro de cordas, você poderia falar um pouquinho mais, porque você falou que veio gente de Parnaíba, do Crato. O encontro de cordas de Sobral, ele é apenas para pessoas de Sobral? É apenas para estudantes da UFC? Como que funciona essa dinâmica? Bom, é verdade, Fran. Deu muita gente assim, assistindo. E a gente teve também concorrências, né? Na abertura, por exemplo, do Encontro de Cordas, estava tendo pré-carnaval na Praça do Teatro São João. E a gente estava tendo a abertura do Encontro de Cordas dentro do Teatro São João. É difícil de estacionar, aquele mar de gente lá na praça. E eu pensei, deve dar quase ninguém. E lotou o teatro. Todos os dias o teatro foi lotado. Deu um público geral de quase 900 pessoas durante os 6 dias. E isso foi muito positivo, né?
O festival, especificamente, ele é para quem já toca pelo menos o básico. A gente tem alguns níveis de inscrição, mas desde o iniciante mesmo, você saber tocar o básico no seu instrumento, você já pode participar do encontro de cordas. Ele não é para aprender o instrumento, porque isso já é... A gente tem outras atividades que englobam isso, por exemplo, a extensão de cordas friccionadas no UFC. Mas o festival é para quem já toca. Por isso que vem várias pessoas do Brasil para cá para ter aula com esses professores de fora. Para quem não toca, aí pode assistir também. Foi aberto ao público, né? Por isso que deu essa quantidade de gente. Aberto ao público, acesso gratuito, né? Então, o público-alvo do festival são os instrumentistas de cordas friccionadas. No caso de regências, é para quem quer aprender alguma técnica de regência, né? E quanto está sendo essas duas vertentes. Quem sabe no futuro a gente amplie isso, né? Israel, você falou também sobre os professores que colaboraram com esse festival. Como foi esse processo de escolha para os professores? Eles que pediram para participar, ou foi você que foi escolhendo, cada um no que seria melhor para eles ensinarem, para eles repassarem para os alunos que iriam participar? Bom, os professores que vêm é uma escolha muito meticulosa, assim, e com calma, né? Assim, a gente tenta avaliar tanto a parte pedagógica deles, se eles têm esse viés pedagógico, que a gente sabe das condições, né, dos alunos, quanto a parte técnica, né? Porque a gente também traz professores para mostrar o instrumento. Por exemplo, o professor Rodolfo, que veio e fez um concerto belíssimo do Bottesini para contrabaixo e violino, né? Ele junto com o professor Keils, mostrando o contrabaixo como um instrumento solista, que não é muito visto no Brasil. Não vou dizer nem só lá. No Brasil não é muito visto o contrabaixo acústico, por exemplo, como instrumento solista. E o Rodolfo tem essa pegada, né, essa característica de fazer solo no contrabaixo. Então eles são escolhidos muito com cuidado, visando agregar, né, a nossa formação aqui em Sobral. Desde os primeiros contatos, por exemplo, esse ano veio um professor que eu não conhecia de perto. A maioria são meus amigos, eu conheço. O professor Kevis, o professor Pedro, o professor Leandro, são pessoas que eu conheço há muito tempo, né? Então eu já sei do trabalho, a gente liga, conversa sobre o que vai ser e tal, e a gente está sempre se comunicando, se ajudando. O professor Fernando, por exemplo, eu não conhecia, o professor de regência. Então eu liguei para ele várias vezes, a gente conversou bastante, explicando o que era o festival, explicando o processo, explicando qual era o nível dos alunos, o que é que a gente teria aqui. Foi super mente aberto, porque ele trabalha em projeto social também, ele vem do sistema lá, né? Estudou no sistema lá no Peru, né? E foi um maestro, assim, uma grata surpresa, que agregou muito. Então tem esse lado, tem as pessoas, os amigos, tem alguns que dizem, rapaz, eu vou, né? Não vou dizer quem foi, mas teve um que ligou, disse, rapaz, eu vou, e eu vou pagando minhas passagens, minha hospedagem, minha alimentação, eu vou estar aí com vocês. Eu disse, não, a gente tenta arrumar por aqui, pelo amor de Deus. Mas, assim, são pessoas que realmente amam o que fazem, né? E é isso que eu admiro muito neles e que eu sempre trago profissionais que eu espero que correspondam à altura disso. Que massa, professor, essa escolha dos professores para o encontro de cordas, né? De você fazer essa curadoria, já prestando atenção também nos detalhes, no que eles podem agregar ao processo, e isso é muito legal. Professor, você pode falar um pouco mais sobre a programação em si, já que teve masterclass também, né? Teve essas oficinas, e também tinha as apresentações. Como que você pensou essa organização? Era só você que estava à frente de pensar essa programação? Como que foi esse processo? Você pode falar um pouco pra gente? Bom, assim, é mais eu que fico à frente, né? Mas eu tenho a ajuda de vários professores, né? Professor Adeline, professor Marco Toledo, professor Marcelo, professor João Manuel, professor Evelino, professor José Alves, todos ajudam muito. Todo o processo, a gente está sempre se comunicando, né? Minha esposa também, como coordenadora administrativa, que ela cuida mais dessa parte logística. Mas a programação se fazia muito nos festivais que tem pelo Brasil e pelo mundo, né? Porque eu já fui atrás. Basicamente, de manhã tem os ensaios, todo mundo que participa do festival vai para os ensaios da orquestra. Esse ano, por exemplo, a gente teve as duas orquestras, né? A Orquestra Sinfônica, que ensaiou no palco do Teatro São João, e a Orquestra de Cordas, que ensaiou na UFC. Então, a gente teve duas orquestras simultaneamente, né? Ensaiando. Então, de manhã, geralmente é o ensaio da orquestra. De tarde, eles têm aula, né? Então, tem os masterclass dos seus instrumentos, tem as oficinas. De tarde, eles têm a parte mais pedagógica do festival. E de noite, todo dia teve alguma programação. Todo dia teve concerto lá no palco do Teatro São João, nessa edição agora 2020. Na outra também, quase todo dia teve. Só um
dia que não teve. Na primeira, por exemplo, foram 5 dias, essa já foi 6, foram 4 dias, essa foram 6 dias. Então, todos os dias tiveram apresentação. A abertura foi com a Orquestra Sinfônica da UFC Sobral, a gente teve a Orquestra de Câmara da UFC de Fortaleza, a Orquestra de Câmara da UFC daqui de Sobral, a gente teve a Orquestra Sinfônica de Joca de Jericoacoara, né, que veio aqui também, nos abrilhantou com uma apresentação fantástica. A gente teve o Quinteto Kes, o Grupo Kes, né, das meninas aqui de Sobral, né, que meninas e Wellington, né, aqui de Sobral. A gente teve o grupo lá de Luiz Gomes, um concerto dos professores também, né, acho que veio vários professores interpretando, né, grandes obras, e teve as 2 orquestras. Cada orquestra se apresentou num dia diferente, ou seja, todos os dias teve apresentações aqui. Então, basicamente, a programação do festival, alguns festivais pelo Brasil, normalmente é essa. Ensaios pela manhã, ou inverte isso, ensaios à tarde e aulas pela manhã. Aulas à tarde e apresentações todos os dias. Bom, Israel, a gente sabe que para um evento grande como esse foi preciso de muita ajuda, tanto do núcleo inteiro do curso de música, mas também de terceiros. Como eu vi e pude estar acompanhando, a divulgação foi enorme e o festival cresceu muito. E com certeza não se faz esse projeto sozinho. Então, Israel, como foi a captação de recursos para esse projeto? Bom, na primeira edição, a gente surgiu uma oportunidade, né? O ECOA lançou um edital, o COPECOA, se não me engano, em 2017. A gente escreveu o projeto, né? Concorrendo a festivais, a gente foi contemplado, então conseguiu R$5.000 para fazer o primeiro encontro de cordas. Um orçamento bem limitado, mas a gente conseguiu fazer aos trancos e barrancos, né? Então, basicamente, o financiamento foi esse. Lógico que a gente teve muitos apoios, né? A gente não foi só esses 5.000, a gente gastou não só isso. Mas a gente teve apoio, como eu tinha dito no começo, a gente teve apoio do SESC aqui, né? Teve apoio da Prefeitura de Sobral, teve apoio da Escola de Música, que está sempre apoiando. As aulas, por exemplo, na primeira edição foram todas lá, a Secretaria de Cultura, SECGEL, né? Então a gente teve vários apoios. Nessa segunda edição, eu tentei um caminho diferente. A gente escreveu via Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Então a gente escreveu via Lei de Incentivo à Cultura, tentou captar recursos de incentivo fiscal. Foi difícil. Foi um caminho desbravador, na verdade, né? Porque, pelo que a gente averigou, não teve nenhum outro projeto aqui em Sobral que tenha sido aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. Tem acontecido pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, quando a gente ia nas empresas, nas pessoas explicar, a gente tinha muita desinformação e desconhecimento, na verdade, do que era, de como poderia ajudar, de como poderia patrocinar o evento, que receberia o dinheiro de volta, né? Então, a gente teve muita dificuldade nisso. Eu acredito que é porque foi o primeiro. Eu fico feliz, na verdade, por ter sido o primeiro, porque isso abre portas, não só para o encontro de cordas e não só para o curso de música, como o Orquestrejo, na verdade, que vai poder seguir esse caminho, mas como outros eventos aqui em Sobral, outros grupos aqui em Sobral que vão poder trilhar esse mesmo caminho que a gente fez, né? Não só a parte positiva, como as partes que a gente apanhou, né? Para passar para frente para as pessoas não apanharem mais. Mas foi um caminho mais difícil, mas a gente conseguiu uns R$11.000. Não era o orçamento total, a gente conseguiu 20% cerca do orçamento total. Então a gente teve mais professores, um festival maior, então a gente pensou maior, mas deu para fazer as duras penas. A gente conseguiu, sempre consegue, porque essa galera da música é muito unida, né? Eu amo muito fazer parte da música, porque não tem tempo ruim, sabe? A galera se abraça, se une, bora fazer e vai dar certo e vamos em frente. E deu certo, né? Graças a Deus que a gente conseguiu fazer bem esse festival, né? Mas a gente foi via Lei de Cintura, né? Essa é a segunda opção. A gente conseguiu arrecadar via as empresas parceiras. Então, nessa edição, 2020, a gente teve várias empresas que puderam e abraçaram o projeto, né? Não só as instituições, como por exemplo a Prefeitura de Sobral, com a Secretaria de Cultura, né? O Teatro São João, que foi super parceiro, todos os dias a gente pediu para ensaiar lá, eles liberaram, o pessoal do teatro é fantástico. Como a UFC, que se cedeu espaço, cedeu alojamento para os alunos que são de outras cidades ficarem lá. Tivemos cerca de, acho que umas 60 pessoas alojadas, salvo engano, dentro da UFC, né? Lá no Bloco da Odonto. Como a Prefeitura Municipal de Joca de Jericoacoara, né, que levou professores para lá e bancou toda a parte de Jijoca, foi pela Prefeitura Municipal de Joca de Jericoacoara. E tivemos algumas empresas parceiras que pegaram a gente pela mão e nos ajudaram muito, né, que foi, por exemplo, o Cíceros Bar Restaurante, a Flor de Papel, a Sobral Gráfica, a Nacional Gás, o Parque Ecológico Monte Olimpo, o Music Teachers, a Cactus Sobral, a Exata Serviços, Visconde Hotel. Visconde Hotel foi um parceiro assim fantástico também, né?
né? Enseada Viagem e Turismo e o Beach Club Alchemist. Então, essas empresas, assim, eu fico muito feliz de terem pessoas de visão aqui em Sobral que investem na cultura e têm essa visão de que a cultura não é um luxo, né? A cultura é uma necessidade, é um bem primordial de acesso ao cidadão. Que massa, professor. E assim, ao seu ver, quão grande foi a repercussão desse projeto? Você percebeu o impacto para além das redes sociais? Bom, é muito difícil mensurar isso, né? Eu sempre digo que tem duas fases na organização de um evento. É a fase de por que eu inventei isso, até o dia do encerramento. E no encerramento quando é que vai ser o próximo. Vamos começar o planejamento do próximo. E eu sempre penso por que eu inventei isso. E na hora do encerramento, né, ou mesmo durante o festival, a gente vai vendo a reação das pessoas, vai vendo o feedback, vai vendo... Não só do público, sabe? Assim, eu vi muita coisa... Não costumo acessar muitas redes sociais, mas eu vi muita coisa nas redes sociais. Mas fora, né? Pessoas que nunca tinham entrado no teatro, por exemplo, e visto uma orquestra tocar. Não é porque a gente foi a primeira, é porque foi a oportunidade. A gente tem... Desde há 20 anos que aqui teve a primeira orquestra, né? A Orquestra Jovem de Sobral. Então tem já um histórico aqui. Mas existem pessoas que não foram alcançadas. E veio pessoas para mim depois das apresentações dizer, caramba, eu nunca tinha entrado no teatro, visto uma orquestra tocar ao vivo, isso é fantástico, né? Quando é que vai ter o próximo e tal? Quanto dos alunos, né? Que ficam perguntando, falando que gostaram, dando feedback positivo, né? Algumas pessoas, por exemplo, que já me falaram, por exemplo, estão dentro do UFC, do curso de música, licenciatura, por causa de cordas. Conheceram as cordas e gostaram e no curso de licenciatura em música. Então, são feedbacks muito positivos, sabe? Não tem como mensurar, assim, o tamanho do impacto desse evento na cidade de Sobral. A gente tem eventos, na verdade, não é um evento isolado, né? É uma continuidade de eventos. Como eu já disse, que tem o orquestrista também, que movimenta muito a cidade, movimento orquestral também, né? Que leva a programação de música aos 4 cantos da cidade. A gente tem outros eventos fantásticos aqui em Sobral, mas é uma cultura, né? Eu sempre digo que isso tem que ser cultural, tem que criar essa cultura, para não dizer assim, caramba, lembra que lá em 2020 a gente fez um festival e tocou a primeira sinfonia de Beethoven? Não, isso tem que ser corriqueiro, né? Eu falo muito isso também pro pessoal da Camerata. A gente fez, por exemplo, o concerto Camerata no Teatro São João, o Clássicos do Cinema. Bom, e superlotou o teatro, deu mais de 340 pessoas no Teatro São João, gente sentadas pelas escadas e tal, e eu tenho certeza que não é fruto da Orquestra de Canto de Sobral. É fruto de todo um trabalho, né, da Orquestra Sinfônica da UFC Sobral, dos outros grupos que tem em Sobral, que tem cordas, que tem orquestra, da banda da Prefeitura de Sobral. Então, é um projeto, é uma continuidade de projetos que fomentam o gosto pela música e pela apreciação musical dentro da cidade de Sobral. Então, acho que são feedbacks que me alegram recebê-los. Essa coisa de repercussão é muito doido, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi a apresentação de uma orquestra. Eu lembro até hoje a emoção que eu senti, né? Porque era uma coisa tão diferente que até hoje eu não sei dizer sentir. E para essas pessoas que tiveram acesso, com certeza tiveram o mesmo sentimento, né? E também de quem participou. Eu vi muitos dos meus colegas que puderam participar, o que eles falavam, né, dos professores, como eles eram, como eles aprenderam nesses dias. E o festival, ele serve muito para já tive a oportunidade de participar do festival. Eu sei que as aulas a gente aprende muito, a rotina, mas o festival, ele abre muitas portas. Aquela troca na experiência é muito massa. Então, Israel, nossos ouvintes com certeza querem saber se vai ter outra edição, se você pensa em fazer outra edição. Bom, quem sabe, né? Se eu falar isso aqui em casa, eu vou levar uma surra, mas eu pretendo fazer a próxima, né? Dá um trabalho, sim, dá muita dor de cabeça, vocês não imaginam o quanto. Muitas noites sem dormir, mas eu acho que vale a pena, sabe? Quando você coloca no papel, como você falou, tem muitos aspectos positivos, porque o festival não são só os professores que vêm da aula e as pessoas aprendem, é todo um circuito, né? É um feedback de troca de informações, são alunos que vêm lá de Parnaíba, trocando informação com o pessoal de Fortaleza, com daqui de Sobral, e cada um de João Pessoa, e essa cultura, esse ambiente, na verdade, que é fantástico, assim, eu gosto muito, eu sempre fui muito para festival, sabe, no Brasil todo e fora, eu sempre gostei muito de ir para festival, todo ano eu ia para 2, pelo menos, né? Na minha graduação e um pouco antes da graduação. Então, sempre fui muito para festival, porque não é só as aulas, porque isso é fantástico também. São grandes professores que vêm, a gente teve o Dierco na primeira edição, não teve na segunda,
por problemas de saúde, mas provavelmente teremos na terceira. Mas tem o Diego, que é um dos maiores professores de violino do Brasil, né, que vem. Tem grandes professores que estão conosco, então a gente tá ali pertinho, aprendendo tantas coisas fantásticas, assistindo apresentações, e tudo isso motiva muito. Eu sempre gosto de observar como é que funciona 2, 3 meses depois, sabe? Não é só o festival. Então eu fico observando como é que movimentou a cidade 2, 3 meses depois do festival. Então, por exemplo, a gente tem inscrições normalmente logo após a extensão de cordas friccionadas e normalmente acaba as vagas rápidas, né? As pessoas querendo aprender o instrumento de cordas, querendo, se interessando mais pelo assunto, conhecendo os instrumentos, né? Então isso para mim é o principal legado. Se vamos ter o terceiro, Deus sabe, mas eu pretendo fazer, se Deus quiser. Que massa, professor Israel. E para finalizar nossa conversa, né, você teria algum recado para os nossos ouvintes, alguma dica que você gostaria de deixar? Enfim, fale aí suas palavras finais neste podcast. Bom, só gostaria de agradecer, né, tanto a Fran quanto a Carla, quanto todo o pessoal, o professor responsável, o professor Marcelo, né, pela oportunidade de estar aqui. Para os ouvintes, aqui em casa, né, aproveitar período para se aperfeiçoar, fazer bem o que você gosta, tocar seu instrumento, ler, aprender um novo idioma, sei lá, né? Você aproveitar bem a quarentena para daqui a 20 anos, quando seu filho perguntar, pai, o que é que você fez na quarentena? Aí você tem alguma coisa para falar, né? Mas acho que é isso, aproveitar bem a quarentena, se aproveitar para tocar, para ler, para fazer coisas que às vezes não dava tempo, né? No dia a dia, às vezes é muito corrida. Estar com sua família, para quem pode. Eu sei que tem muita gente que ficou preso nessas cidades ou em outras cidades, mas é isso. Bom, mas acho que é isso. Aproveitar a quarentena para você aperfeiçoar, que em breve tudo isso vai acabar e a gente vai estar se aglomerando de novo lá na UFC. Sim, show. Professor, eu queria agradecer pela sua participação, por ter contribuído com o nosso podcast, que ainda está no início, mas já trouxe várias coisas legais que a gente faz na UFC. E o Encontro de Cordas é uma coisa muito importante que a gente queria e devia trazer para cá, né? Porque é algo muito grande e especial. Muito obrigada. Também agradeço, professor Israel, pelo papo, pela conversa também. Já fica o convite aqui para em breve você abrir um curso sobre Lei Rouanet, muito importante para quem é artista na cidade de Sobral. E é isso, gostaria de agradecer, né, a sua presença, enfim, a conversa. Obrigadão. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite e mais uma vez parabéns a toda a equipe pela iniciativa fantástica, né, desse podcast. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir aí nesse podcast. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação, que o Instagram é @musicastufc e o e-mail é musica@sobral.fc.br, que estarão na descrição desse episódio. Você pode mandar uma mensagem pra gente, a voz de vocês saírem aqui no nosso Musicast. Bora, galera, mandar aí qualquer áudio aí do que vocês estão achando, do que vocês querem que a gente traga, a gente vai interagir com vocês. Podem mandar. Nós agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Israel Victor, roteiro e apresentação Carla Viana e Fran Nascimento, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, coordenação geral Marcelo Matheus.